Você fez tudo certo e mesmo assim se sente perdido. Por quê? As pessoas não se apegavam tanto assim, né? Mas por que hoje se apega tanto? Eu entendo que a ausência de sentido é uma das causas. Tá. O Viktor Frankl vai dizer que uma das consequências do indivíduo que vivencia o vazio existencial é ele cair em dois estados. Um é o do conformismo, que é aquela pessoa que então, tipo, o que quiserem fazer, tá feito, né? As coisas não mudam, tudo é assim mesmo, vai empurrando a situação e não se compromete com nada, ele simplesmente se conforma, né? Ele faz o que todos fazem. E outra consequência é o totalitarismo, que é a pessoa fazer o que os outros querem que ele faça. Essa pergunta não sai da cabeça de quem por fora tem uma vida estável, mas por dentro carrega o incômodo que ninguém vê. Pessoas que seguiram o plano, estudou, trabalhou, casou, construiu o que muitos chamariam de sucesso, mas que hoje, aos 30, 40 ou 50 anos, acorda com a estranha sensação de que algo essencial está faltando, mesmo sem saber exatamente o que. Mas se você ficar até o final desse vídeo, irá entender o que está acontecendo e o mais importante, como virar esse jogo. Se prepare, pois vou contar uma história que pode ser exatamente a sua. O que está acontecendo não é apenas uma fase, é um fenômeno silencioso que se espalha pela vida adulta, a chamada crise da meia-idade moderna, que já não espera pelos 50. Ela bate a porta muito antes e nem sempre avisa. Pessoas bem-sucedidas, casamentos estáveis, pais presentes, todos vivendo uma espécie de colapso existencial enquanto continuam postando sorrisos cuidadosamente escolhidos nas redes sociais. É como se existisse uma epidemia invisível de vazio, crescendo onde deveria haver plenitude. E o mais inquietante, ela não escolhe cor, salário, diploma ou endereço. Esse fenômeno tem nome: frustração silenciosa. Você olha em volta aí, tecnicamente tem tudo o que te disseram que traria paz, mas internamente é como se faltasse oxigênio. A carreira que antes era motivo de orgulho agora asfixia. O relacionamento virou uma repetição de gestos automáticos. Os filhos crescem e junto com eles cresce a pergunta que você tem evitado. E essa pergunta é: em que momento eu deixei de ser eu? Só que você segue vivendo, mas a sensação é de estar interpretando um papel num roteiro em que você nunca escreveu de verdade. Tudo isso nasce de um roteiro que nunca foi seu. Desde cedo, você foi empurrado para uma estrada pavimentada por expectativas alheias. Eles diziam: estude, arrume um bom emprego, case, tenha filhos. Mas em que parte desse caminho alguém parou e te perguntou: o que você realmente quer? Sem perceber, você fez escolhas guiadas mais pelo medo de decepcionar as pessoas do que pelo desejo de viver de verdade. E agora, mesmo tendo vencido muitas batalhas, sente que talvez tenha lutado na guerra errada. Cada sonho que você engoliu para agradar volta, cobrando a conta. Só que a sua alma não aceita pagamento em parcelas. E o preço dessa desconexão é alto e silencioso. Essa cobrança inclui insatisfação crônica, ansiedade disfarçada com produtividade, depressão que se esconde atrás de sorrisos, relacionamentos mornos e um tédio que parece não passar nunca. Você se sente um figurante no filme da própria vida, decorando falas que já não fazem sentido. E a pior parte, às vezes você sabe exatamente o que está errado, mas tem medo do que fazer com essa verdade. Diante desse vazio, a maioria faz o que aprendeu a fazer: disfarçar. Fingem que está tudo sob controle, mergulham no trabalho, afogam o silêncio com distrações, seguem numa rotina cronometrada só para não ter tempo de pensar demais. Outros tentam mudar o cenário, trocam de emprego, mudam de parceiro, viajam para lugares diferentes, mas sempre voltam para o mesmo labirinto.
Porque a verdade é incômoda. O que está doendo não é fora, é dentro. E hoje, mais do que nunca, as redes sociais oferecem um palco onde todos encenam uma versão feliz, mesmo quando estão destruídos por dentro. É como se houvesse uma regra invisível, e essa regra é que ninguém pode demonstrar que está perdido. Mas e se admitir isso for justamente o começo da saída? E se o erro nunca esteve em você, mas sim no roteiro que te entregaram? Ou se o medo de decepcionar os outros é o motivo de se sentir um verdadeiro fracasso? Você já se perguntou quantas pessoas vivem no piloto automático apenas porque ninguém lhes deu permissão para parar? Talvez a questão nunca tenha sido sobre parecer bem-sucedido. Talvez o ponto real seja: quantos estão pagando um preço altíssimo só para manter a aparência? E mais importante, até quando isso vai continuar? Talvez você que está aí me assistindo tenha uma vida em que no papel pareça estável. Um bom emprego, 2 filhos, um casamento funcional, casa própria. Mas todo dia, ao acordar, sente um vazio que não sabe o que é. Já cogitou largar tudo, mudar radicalmente, ensaiou planos secretos de abrir uma pousada no interior, de virar professor de filosofia, algo que sempre o fascinou. Mas aí você lembra das contas, dos filhos e do que os outros esperam. E mais uma vez, engole o sonho silenciosamente. Talvez você seja mais comum do que imagina. E o que você sente, talvez as pessoas também já tenham sentido. Esse sentimento tem um nome: vazio existencial. É como caminhar em círculos dentro de um labirinto onde a saída parece falsa. Você se movimenta, faz o que deve ser feito, mas não sente avanço. Só uma angústia que cresce dia após dia. É uma solidão que ninguém vê, um silêncio que ninguém comenta, e um medo que poucos admitem. O mais assustador? Isso pode acontecer com qualquer um, mesmo com quem tem um bom salário, sorri nas fotos da família e parece ter tudo. Porque o vazio não julga aparências. Ele só aparece quando o sentido desaparece. Hoje a busca pelo sentido é substituída pelas promessas do prazer. Mas quanto mais você buscar unicamente o prazer, mais se afastará dele e se aproximará de um vazio existencial. Segundo Viktor Frankl, o sentido da vida não pode ser encontrado externamente, mas deve ser buscado dentro de nós mesmos, em nossas experiências, em nossos relacionamentos e em nosso trabalho. Precisamos encontrar um equilíbrio entre essas 3 áreas para alcançarmos uma vida plena e significativa. E lembre-se, quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. A saída existe, mas não está nos atalhos, está na coragem. Coragem para parar, questionar e recomeçar. Para encarar de frente tudo aquilo que foi aceito sem reflexão. E principalmente para se escutar de verdade. Algumas práticas não prometem milagre, mas mudam tudo. Terapia. Para entender suas escolhas e silêncios. Leitura. Para abrir as perspectivas que o mundo ao seu redor talvez tenha fechado. Silêncio. Para ouvir o que anda abafado dentro de você. E atos de autenticidade no cotidiano, mesmo que pequenos, te ajudarão a recuperar o gosto pela própria história. E a boa notícia? Não precisa mudar tudo de uma vez. Basta mudar a direção. E cada passo, por menor que pareça, já é uma forma de renascer. O primeiro passo não é agir, é escutar. Escutar o desconforto que insiste em aparecer nas horas silenciosas. Essa crise, essa inquietação, essa sensação de não pertencimento, são mensagens do seu interior pedindo mudança. Não precisa largar tudo de forma impulsiva. O verdadeiro movimento começa dentro. Talvez você continue no mesmo emprego, mas com uma nova visão. Talvez seu casamento ainda esteja lá, mas agora com conversas que nunca aconteceram. Talvez volte a estudar, a escrever, a criar, a lembrar quem você era antes de se adaptar demais às opiniões. E o que você ganha com isso? Energia, clareza, alívio.
Você começa a se reconhecer no espelho e aos poucos volta a sentir aquele frio na barriga. O bom, o que avisa que a vida voltou a pulsar. O mundo já tem gente demais fingindo, gente sufocada em personagens que não refletem mais quem são. Mas talvez você não precise ser mais uma dessas pessoas. Talvez essa dor que você sente hoje seja justamente o sinal de que você está acordando. Você não está quebrado, você está despertando. E isso exige coragem. Coragem para assumir algo que precisa mudar, mesmo que você ainda não saiba exatamente o que. Então, encare esse incômodo. Não fuja. Estude, fale, questione. Vá atrás de ajuda. Porque fingir que está tudo bem pode manter as aparências. Porém, pode custar a sua alma. E viver assim é um desperdício que você não precisa aceitar. Milhares de pessoas já estiveram nesse mesmo ponto em que você talvez esteja agora. Gente que recomeçou sem manual, sem aplauso, mas com verdade. Alguns voltam a estudar aos 35, outros romperam com o que não fazia mais sentido aos 40, e houve quem mudasse tudo aos 50. E quase todos dizem a mesma coisa. A dor foi o início, a crise foi o chamado e o medo foi o último obstáculo antes da liberdade. Então, pare de ter medo de recomeçar, medo de embarcar em algo novo, medo do que as pessoas irão pensar. Pare agora, pois às vezes é preciso perder o plano ideal para encontrar a vida real. E essa vida, quando você a encontra, não troca mais por nada. Se esse vídeo te tocou de algum modo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Talvez essa mensagem chegue a alguém exatamente no momento certo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino, pois aqui você não vai encontrar respostas prontas, mas vai encontrar perguntas certas. E lembre-se sempre, se tudo está desmoronando, talvez seja o começo da reconstrução. Você não está sozinho. Você está despertando. Eu sou o Olho do Lobo, e é assim que eu enxergo o mundo.